Um bom dia, um bom domingo aos nossos irmãos e irmãs que nos assistem nesse momento, nossos irmãos e irmãs espalhados por esse país, mas em especial aos nossos irmãos e irmãs, membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Uberlândia, bem como os demais da paróquia, em especial os que residem em Uberaba e também em Patrocínio. Nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, nesse momento de preocupação, nesse momento de dor, nesse momento, enfim, tão difícil que nós estamos vivendo, nós continuamos assim com os nossos cultos online. E assim pedimos a Deus que, desta forma, Ele também chegue aos corações e à vida de todos nós para nos fortalecer, cada um nas suas dificuldades, nos seus desafios, para que possamos continuar vivendo nossa vida dedicada ao serviço também ao nosso Senhor, através das nossas obras de amor. Amor a Deus, acima de todas as coisas, e amor ao nosso próximo como a nós mesmos. Que Deus Espírito Santo mantenha sempre acesa a chama da fé nos nossos corações e que jamais abandonemos as nossas convicções, pelo contrário, possamos promovê-las principalmente entre nossas famílias e também entre nossos vizinhos, entre nossos amigos, sempre mostrando o sentido, a razão da nossa fé, que tanto nos ajuda, tanto nos auxilia e que nos garante finalmente a vida eterna e a presença contínua e constante de Deus, com seus santos anjos sobre cada um de nós, sobre nossa casa, sobre nossa família, para nos proteger e guardar. Nós queremos iniciar esse momento, então, com as palavras do salmista, do Salmo 119, versículo 10. De todo o coração eu te busquei. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Assim nós queremos iniciar esse momento de culto à distância, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente nas tribulações. Se nós dissermos que não temos nenhum pecado, nós a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar também de toda a injustiça. Por isso vamos orar e confessar a Deus todas as nossas falhas para que Ele, por sua misericórdia manifestada no seu Filho Jesus Cristo, que deu sua vida por nós, tenha misericórdia e nos perdoe. Ó Deus, de toda misericórdia, nós te confessamos que já por natureza somos injustos e impuros e que temos pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto por aquilo que fizemos como por aquilo que deixamos de fazer. Por isso nós merecemos a tua eterna condenação. Mas te pedimos, ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes, mas consola-nos com o teu Espírito Santo e perdoe todos os nossos pecados. Amém. Bem, se foi esta a vossa oração, confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, então eu, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado pela Congregação Luterana Cristo de Uberlândia, vos anuncio a graça de Deus, e da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, eu vos perdoo todos os pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos iniciar a leitura do Salmo escolhido para esse nosso domingo, que é o 5º domingo na Quaresma. O Salmo de hoje nós o encontramos
no Salmo 119, Salmo 119, versículos 9 até 16. Esse Salmo 119 é um salmo bastante extenso e ele trata, na verdade, da vontade de Deus para a nossa vida. Então é um salmo para todos aqueles que amam a Deus e desejam conhecer o que de fato agrada a Deus. É aqui, especialmente nesse salmo, que nós encontramos aquelas coisas que Deus ama, aquelas coisas que Deus espera de cada um de nós, aquelas coisas que nós, motivados no amor, que brota da nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, queremos fazer para assim servir e agradar o nosso Deus. No caso aqui, apenas vamos ler esse pequeno trecho dos versículos 9 até 16, onde lemos: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes que eu desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Assim termina o Salmo 119. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós te somos gratos por podermos refletir na tua palavra sagrada. Nós te somos gratos pela fé e pelo amor do teu amado Filho Jesus Cristo, que nos deu a salvação. Nós te somos gratos também por esse período em que nós refletimos sobre todo o sacrifício e dor de nosso Senhor Jesus Cristo, e que nós nos preparamos assim para festejar o grande momento do relacionamento teu para conosco, quando ressuscitaste o teu Filho, Jesus Cristo, depois do seu sofrimento e morte, demonstrando assim a vitória prevalece sobre a derrota de nossos pecados, a derrota da morte encontram nele a esperança da vida e, em particular, a esperança da nossa própria ressurreição. Nós te agradecemos isso a ti, ó Deus Pai, por amor de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e que reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Nós queremos ouvir agora também uma palavra de Deus aqui no Antigo Testamento, que encontramos registrada no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 34. Profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 31 até 34, onde lemos: Eis aí vem dias, diz o Senhor,
em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente deles imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa é a grande promessa de Deus para cada um de nós também, esquecer dos nossos pecados e nos garantir assim um futuro de paz, um futuro de vida, em especial no dia da salvação, quando será construído um novo céu e nova terra, e não mais precisaremos nos preocupar com o conhecimento, pois o conhecimento estará novamente inscrito no nosso coração e saberemos exatamente o que fazer para agradar o nosso Deus e viver de forma pacífica e construtiva com o nosso semelhante, ao contrário do que tem acontecido e temos observado nesse mundo corrompido. Que assim seja e que esta seja a nossa esperança e que esta seja também a nossa luta pela fé na busca sempre da paz, já agora, durante esse mundo, tentando assim trazer para cá o que nós viveremos plenamente depois no futuro, na presença de Deus, de forma absolutamente perfeita. Que assim seja. Amém. Nós queremos ouvir também uma palavra de Deus que se encontra no Novo Testamento, agora na Epístola de Paulo aos Hebreus, aliás, a carta de Hebreus, não é Epístola de Paulo, é Hebreus, livro de Hebreus, no capítulo número 5, capítulo 5, versículos 1 a 10. Carta aos Hebreus, texto aos Hebreus, revelação de Deus aos Hebreus e revelação de Deus também a cada um de nós. O capítulo 5, versículos 1 até 10, onde lemos: Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como acontece com Arão. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo, para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: Você é meu filho, hoje eu te gerei. E em outro lugar também diz: Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa de sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Bem, Jesus ele não nasceu numa
classe de sacerdotes. Os sacerdotes eram sacerdotes, claro, chamados por Deus, mas pertenciam a uma determinada linhagem. E Jesus não era dessa linhagem, mas Deus o chamou, era o seu filho, e ele o transformou em sumo sacerdote, o sacerdote mais importante, segundo uma ordem antiga, diferente daquela linhagem normal, que Deus chama, segundo a tradição, ordem de Melquisedeque, dando assim, de uma certa forma, uma legitimidade histórica ao ofício sacerdotal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o mais importante, que os sacerdotes todos, ao sacrificarem, sacrificavam também por seus próprios pecados, porque eram falhos, eram pecadores também, como os demais. No caso de Jesus Cristo foi diferente, foi o Filho de Deus que sofreu e ofereceu um único sacrifício, o último e o mais importante, e que validou todos os demais sacrifícios do Antigo Testamento, que eram símbolos sempre desse grande sacrifício, que foi o sacrifício do seu próprio corpo, o Cordeiro de Deus, que foi imolado, para que na sua dor, na sua morte, nós obtivéssemos perdão, vida e salvação. E isso nos é dado agora gratuitamente, através da fé, pelo poder do Espírito Santo que age em nossos corações, pelos sacramentos, em particular o batismo, quando ele chegou na nossa vida, e também através da pregação da palavra de Deus. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém. O evangelho para esse nosso domingo, quinto domingo na quaresma, nós o encontramos em Marcos, capítulo 10, versículos 32 a 45. Evangelho de Marcos, capítulo 10, 32 a 45. Palavras de nosso Deus. Jesus ainda outra vez prediz a sua morte e ressurreição. Estavam a caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e os seguiam tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12, para um lado começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte, entregá-lo aos gentios, vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhe perguntou: O que querem que eu lhes faça? Eles responderam: Permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo que eu sou batizado? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando a todos para junto de si, disse: Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que Deus abençoe essa palavra no coração de todos nós. Esse é o Evangelho. Jesus, no outro Evangelho, conforme relato,
e nós já refletimos sobre isso, ele revela aos discípulos exatamente isso, que estavam subindo para Jerusalém, onde ele seria perseguido, seria açoitado, seria processado, sofreria demais, finalmente a morte de cruz, mas no terceiro dia ressuscitaria. Jesus então fala de uma situação bastante complicada, difícil, que os esperava nos próximos dias e tentava, sim, com isso, preparar os seus discípulos para este momento grave que enfrentariam, e especialmente ele enfrentaria, mas teria bastante impacto, claro, sobre a vida dos discípulos. Esse evangelho não relata, mas os outros evangelhos dizem que Pedro chegou e disse: Senhor, isso aí não vai te acontecer, a gente não vai permitir que isso aconteça. E Jesus diz então a Pedro, aquele mesmo Pedro que antes tinha dito: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, e Deus havia dito para ele: Pedro, isso aí não foi carne e sangue que te revelou, isso aí foi o Espírito Santo, foi Deus quem te revelou, né? Para que você saiba disso. Não conte isso por enquanto para ninguém antes que a obra de fato seja realizada. E existiam muitas coisas a serem feitas, particularmente esse sacrifício do Senhor Jesus, chegando finalmente à sua ressurreição. E quando Pedro então diz: Senhor, isso não vai te acontecer, pouco tempo depois o próprio Jesus diz: olha, isso aí quem te revelou foi o diabo, o demônio, arreda. Né? Então mesmo Pedro tem momentos de grande fé, momentos de grande fraqueza, de tentação e inspirações maravilhosas vindo da parte de Deus, o Espírito Santo, em outros momentos inspirações das trevas. Né? Bom, e aí nós podemos notar que Tiago e João também receberam uma inspiração nada agradável, certamente não veio do Espírito Santo, mas veio do coração deles, um coração, digamos assim, ambicioso. Jesus fala de sacrifício, de sofrimento, de dor, e parece que esses dois discípulos, pelo menos, não sei os demais, mas esses dois simplesmente não entenderam o que Jesus estava falando. Eles estavam pensando em sucesso, eles estavam pensando em vitórias, eles estavam pensando em poder, eles estavam pensando em riqueza, um assentado à direita e outro assentado à esquerda no trono de Deus. E Jesus diz: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não entenderam ainda. O meu reino não é como o reino deste mundo, marcado pelo poder e pela dominação. E pela subserviência das outras pessoas. Não é assim no meu reino. No meu reino grande é aquele que serve. O primeiro é aquele que serve os outros e se torna pequeno e servo dos demais. Naquela época existia ainda a tradição, em Israel isso não era tão forte assim, mas existia no mundo todo, particularmente no mundo grego e romano, a tradição dos escravos. Né? Então havia os escravos, e esses escravos eram, evidentemente, na sociedade, os menos considerados. Né? E aí Jesus diz, exatamente, usa essa palavra. Né? Tem que ser escravo do outro. Escravo não no sentido de gostar de sofrer, mas o escravo no sentido de ser servo, de servir, de ajudar, de promover, digamos assim, o bem do semelhante. Então é para isso que eu vim. Eu mesmo não vim nesse mundo para ser servido, eu vim para servir. E Jesus veio a esse mundo para servir. E o servir dele foi nos servir. Servir a cada um de nós carregando sobre ele os nossos fardos. Essa era uma característica também dos escravos. Eles que carregavam os pesos. Não era o patrão que levava, era o escravo que levava. Né? As cargas, muitas vezes, que tinham que ser deslocadas de um lugar para outro. Então, eles é que faziam o esforço. Jesus veio também a esse mundo para fazer um grande esforço em nosso favor, o esforço de promover
para nós a salvação, tomando sobre si a carga maior que pesa sobre a nossa vida, que é a carga de nossos pecados e nossos erros. Então, nós repetimos muitas vezes esse problema de fé desses dois discípulos. Nós, às vezes, estamos muito preocupados apenas em honra, em sucesso, em poder, e não temos uma capacidade de nos esvaziar e, com humildade, procurar entender nossa missão aqui nesse mundo, que é uma missão de servir o semelhante. Aqui, servir o semelhante significa usar nossos dons, usar nossos talentos, usar nossa profissão, usar nosso trabalho, usar nosso tempo, no sentido de construir sempre uma sociedade melhor, começando sempre pelo testemunho de nossa fé, que acontece na prática, vivendo uma vida digna, uma vida justa, uma vida honesta, sabendo sempre que é um sacerdote. Cada um de nós nesse mundo é um sacerdote, no sentido de criar pontes entre as pessoas e Deus. E fazemos isso através do nosso testemunho através de obras e nosso testemunho também através das palavras. Por isso, nós, como os discípulos, esses dois principalmente, precisamos contínua e constantemente vigiar e cuidar do nosso coração. O nosso coração, ele carrega ainda o egoísmo. O nosso coração ainda carrega o orgulho. O nosso coração também ainda continua carregando a ambição desmedida. E nós precisamos, enfim, nos cuidar para que esses sentimentos maus que existem nos nossos corações não dominem a nossa vida, mas pelo contrário, nós sempre o reconheçamos e através do arrependimento levemos isso sempre a Deus para que Ele tenha misericórdia, sempre de novo nos perdoe e sempre de novo nos coloque no seu caminho, no caminho dos seus mandamentos, no caminho da sua vontade, sempre pelo poder do seu Espírito Santo que age na nossa vida pela palavra e pelos sacramentos, em especial a pregação da palavra. A palavra de Deus sempre é viva, ela é forte, ela é uma espada, ela é um poder, né? Como Deus criou céus e terra com sua palavra, Ele, através da sua palavra, também pode criar em nosso coração um coração que sempre busca a mudança, que sempre busca o melhor, que sempre busca a vontade de Deus. E isso é possível através do arrependimento, da confiança, através da fé e através do poder do próprio Espírito Santo que age em nossa vida, no sentido de nós conseguirmos não agir desta forma arrogante, como os discípulos naquele momento exigiram para Jesus, poder e força, não era isso. E finalmente eles entenderam o recado de Jesus. Se não entenderam isso pelas palavras de Jesus, entenderam mais tarde, na prática, quando vivenciaram também todo o sofrimento, toda a dor, toda a perseguição, todo o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo e puderam também experimentar depois a vitória de Jesus, quando Ele ressuscitou e vivo apareceu entre eles. Aprenderam na prática. Muitas vezes nós também aprendemos na prática. Deus vai agindo na nossa vida de formas que finalmente nós possamos perceber os erros da nossa vida, reconhecer os nossos pecados e assim humildemente buscar sempre em Deus a sua misericórdia, graça e paz. Que assim seja na vida de todos nós. Amém. Nós queremos orar. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos por toda a tua misericórdia na nossa vida. Nós te agradecemos pela fé, nós te agradecemos pelo teu amor manifestado em Cristo Jesus, que derramou o seu sangue em favor de todos nós para a remissão de todos os nossos pecados. Nós te agradecemos, enfim, ó Deus, por tu nos teres acompanhado em todos os dramas e dificuldades de nossa vida, particularmente nos acompanhado com tua graça e com o teu perdão. Bondoso Deus, nesse tempo de crise, nós, mais do que nunca, precisamos
digamos, do teu cuidado, da tua orientação e do teu amor. Esteja presente na nossa vida com teus santos anjos, nos guardando, cuidando de cada um de nós, cuidando de nossos irmãos, cuidando de nossa família, cuidando de nossos filhos, cuidando de nossas crianças, em particular também cuidando dos nossos idosos e especialmente agora lembramos também dos jovens. Nesse momento em que nós enfrentamos essa nova crise do coronavírus e que parece que já não há mais distinção entre idades e não há mais, parece, grupo de risco. Todos se tornaram grupo de risco e todos nós podemos ser afetados, né, por essa doença tão grave. Por isso, ó Deus, nos proteja, dando sempre a cada um de nós sabedoria em como agir da melhor forma possível. Temos muitas informações desencontradas, muitas informações que conflitam entre elas e muitas vezes isso nos deixa um tanto quanto perdidos. Bondoso Deus, olha com misericórdia para aqueles que com maldade espalham falsas notícias para confundir. Olha com misericórdia as nossas autoridades para que consigam desenvolver uma política um pouco mais unificada no sentido de agir nesse momento de pandemia. Olha para as nossas autoridades no sentido de darem importância às vacinas para que elas cheguem o mais rápido possível à nossa população e assim estejamos mais protegidos contra esse vírus. Tem algumas pessoas que são um tanto quanto exageradas no sentido negativo de sua fé, que dizem que como cristãos não temem e não vai acontecer absolutamente nada. Seria o mesmo que dizer eu vou na chuva sem guarda-chuva e não vou me molhar. Assim como chove sobre justos e injustos, esse vírus também cai sobre justos e injustos de forma indistinta. Por isso, ó Deus, dê-nos sabedoria, dê-nos entendimento, assim como usamos o guarda-chuva, na hora da chuva usamos um casaco melhor para não ficarmos doentes. Assim também, nesse momento de pandemia, queremos sempre responsavelmente cuidar para não evitar as aglomerações, usar as máscaras adequadas, lavar bem as mãos com sabão, né, ao sairmos e ao usarmos o álcool gel e todas as outras orientações tão importantes das autoridades de saúde. Dê-nos humildade para aceitar, dê-nos humildade para nos submeter àquilo que é bom e dê-nos sabedoria para saber exatamente o que nós precisamos em cada momento fazer, para assim poder nos proteger. Bondoso Deus, mesmo assim ainda confiamos também na tua proteção e no teu cuidado, né, especial que tu podes realizar através da presença dos teus santos anjos na nossa vida, na nossa casa. Isso nós te pedimos, ó Deus, e nós também te agradecemos, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. E o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém.